Muito bem, como eu bem dizia na última aula, né? Os minutos eles parece que aceleram quando estamos aqui aprendendo algo juntos, especialmente na ótica sagrada. Tá? E como sempre nós fazemos no início de cada aula, vamos clamar a Deus uno e trino, para que o seu poder, a sua autoridade venha sobre cada um de nós que estamos ensinando e aprendendo. E para isso peçamos a esse Deus maravilhoso que nos envie o teu Santo Espírito com toda a sua sabedoria. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito bem, vamos agora continuar com o pensamento de Bento XVI, né, o qual está aqui norteando todo este nosso aprendizado para este contexto dentro do nascimento do Verbo de Deus. Tá? E nós falávamos na última aula, né, que devemos ter clareza de que todos os acontecimentos bíblicos, mesmo que aos nossos primeiros, né, mesmo que ao nosso primeiro olhar, melhor dizendo, pareça estranho, né? Porque pode ser que o fiel, quando ele começa a ler a Sagrada Escritura, quer ter conhecimento maior, muitas vezes ele se depara com leituras que, naquele primeiro olhar, parece ser incompreensível. Em alguns casos, até parece ser uma leitura contraditória, um Deus que não quer deixar as coisas claras, um Deus que não quer ensinar direito os seus filhos. Poderíamos pensar várias coisas, né, quando nos deparamos com tipos de cenários, de contextos bíblicos, né, e sem assim aprender a fazer uma hermenêutica bíblica, né, hermenêutica, né, estudo, esmiuçar a Sagrada Escritura, saber o que ela diz, seu contexto, seu gênero literário. Sem antes de saber tudo, é fato, é realidade. O fiel, por vezes, pega aquele cenário e fica meio que incompreendido. E por isso é bastante significativo fazer esta ressalva, onde os fiéis cristãos deveriam cada vez mais se empenhar na doutrina católica, partindo do nascimento do Verbo de Deus. Toda aquela instrução que o próprio Jesus deixou aos seus apóstolos e à sua futura igreja. Se assim cada fiel fizesse, quando se deparassem com as leituras bíblicas, teriam maiores facilidades de compreensão. E aí não achariam estranho, né? Por que Jesus nasce numa estrebaria? Mas poxa vida, Deus sendo Deus,
Deus que tudo pode, Deus que preparou a mulher perfeitíssima para o nascimento do menino Jesus, de seu Filho unigênito, desde a história veterotestamentária. Deus que tudo cria, que fez todo o cosmos, que criou todas as galáxias, né? Milhões de galáxias. Deus que tudo realiza, Ele não poderia fazer com que o Filho unigênito dele nascesse, ao menos em um lar digno? Alguém, quando lê a Sagrada Escritura, poderia pensar isso de maneira equivocada. No entanto, como eu já estou acenando aqui em algumas aulas, nunca devemos deixar de perceber que inúmeras vezes a Sagrada Escritura ela traz para nós um sinal que deve ser ali desvelado. Por vezes existe uma mensagem codificada por detrás daquele contexto, por detrás daquele cenário bíblico. E é o que estamos vendo aqui. Reparou que fazem aí algumas aulas já, não lembro o número, mas já faz algumas aulas que estamos estudando o capítulo 2 de São Lucas, do versos 1 até o versos 20, mas estamos aqui ainda entre o versículo 1 e o versículo 8º e 9º. Por quê? Porque em cada palavra, em cada mensagem, incontáveis vezes, Deus, Ele não escreveu só aquela mensagem, né? Vale a pena aqui lembrar, né, que Deus, Ele escreveu a mensagem através dos seus agiógrafos. Agiógrafos são aqueles autores que foram inspirados por Deus a escrever a Sagrada Escritura. Então, à medida que esses autores inspirados por Deus escreveram, muitas vezes eles escreveram com uma mensagem subliminar. Existe algo escondido naquele versículo, naquela palavra, né? Como nós estamos vendo. E aí então Bento XVI, né, de maneira espetacular, ele nos ajuda, né, a resolver grandes mistérios, né, principalmente nesse contexto o qual estamos estudando junto, né? E olha só, então nós vimos que Jesus ele nasce ali fora da casa, da sala, como Bento XVI assinala, né? Por não haver lugar para eles na sala. Assim está no livro de Bento XVI. Então, estudamos um pouquinho na aula passada e vemos, né? E aqui então já fica meio que também uma mensagem bíblica, uma mensagem ali nas entrelinhas, para que cada fiel católico aprenda a partir do verbo de Deus como que deve ser a sua vida também. Isso é fato. Aquilo que nós aprendemos na vida do verbo de Deus é o que nós devemos buscar para nós. Aprendemos, por exemplo, nessas aulas, de que Jesus deixa claro que Ele não é desse mundo. O que o fiel católico tem que fazer? O que este ou aquele cristão também tem que fazer? Aprendendo a partir do verbo de Deus, tem que começar a acostumar-se a cultivar o desapego na sua vida deste mundo, porque ele vai passar. Assim deve ser todos os cristãos, né? Aliás, né, aqui acompanhando o pensamento de Bento XVI, ele fala, né, nessa linha, né? É por isso que eu já estou aqui meio que semeando essa semente, né? Preparando o terreno, né? Porque é o que ele vai dizer, né? Ele diz assim, olha, deixa eu pegar aqui um parágrafo inteiro
para a gente não se perder, tá? Então, o parágrafo inteiro, ele é meio compridinho, né? Vai demorar um pouquinho chegar no foco que eu quero ensinar para vocês, tá? Mas vamos lá. Aqui, bem 16. Tudo isso nos deve fazer pensar, nos deve recordar a inversão de valores que se verifica na figura de Jesus Cristo, na sua mensagem. Desde o seu nascimento, Jesus não pertence àquele ambiente, esse ambiente, como nós vimos na última aula, né? Que aos olhos do mundo é importante e poderoso, né? Bento XVI vai lembrar. Muitos poderosos deste mundo, que querem governar este mundo, que querem mandar nesse mundo, que querem ser autoritários, terem autoridade neste mundo, né? Para essas pessoas, Bento XVI, este mundo é importante. Para Jesus, não. Para os fiéis cristãos, não. Este mundo é passageiro. A figura desse mundo passa, né? Então, continuando. E contudo, é precisamente este homem irrelevante e sem poder que se revela como o verdadeiramente poderoso, como aquele de quem, no final das contas, tudo depende. Vamos depender exclusivamente do Verbo de Deus. Todos nós. Continua, aqui chegou o núcleo que eu queria dizer para vocês também, tá? Por conseguinte, faz parte do tornar-se cristão este sair-se do âmbito daquilo que todos pensam e querem, sair dos critérios dos predominantes para entrar na luz da verdade. Olha que coisa interessante. Pode ser algo muito assim, que parece no primeiro momento singelo, parece algo muito simples, mas se você não tem um ensinamento como este, com esta profundidade, por exemplo, de Bento XVI, você talvez fica ainda na superficialidade, imaginando que a sua vida terá felicidade plena cada vez mais que você conquistar as coisas deste mundo. E aí a visão de Bento XVI, nesta ótica, parece que vem e dá uma rasteira, né? Quando nós pensamos assim, quando nós pensamos que temos que conquistar muitas coisas nesta vida. Não é ilícito quando o homem ou a mulher, de maneira justa, de maneira idônea, conquista bens neste mundo. Não é ilícito, isso não é pecado. A ilicitude está naquilo que é injusto, que é incorreto. Então, tudo que o ser humano conquista nessa vida de maneira justa é bom, é agradável a Deus. Sobretudo, quando o ser humano não se esquece de ainda continuar sendo uma pessoa caridosa. A conquista de bens deste mundo não pode endurecer o coração, seja do homem ou da mulher, não. Se isto acontecer, então o projeto que tais pessoas pautaram em sua vida não está em consonância com o projeto de Deus. No projeto de Deus está que o homem ou a mulher pode conquistar quantos bens conseguir nesta vida. Isso não tem problema, não é pecado. Se conquistar de maneira justa. O que não deve acontecer é que este ou aquela pessoa deixe seu coração endurecer e se torne uma pessoa avara, excluindo a caridade do seu coração. Excluindo a caridade do coração é fácil de entender. Ali então o ser humano vai excluir Deus do coração. Um outro documento de Bento XVI, quando ele escreveu no início do seu pontificado, né? Talvez a primeira encíclica, se chama Deus Caritas Est. Deus é amor, Deus é caridade. Ele pega esta mensagem também
de uma das cartas de São João, onde São João define Deus como amor. O que é Deus, né, para São João? Deus é amor, ou seja, Deus é caridade. Significando assim que se o ser humano, seja quem for, excluir a caridade do seu coração, então é fácil de entender. Conclusão lógica, está excluindo Deus do coração. Excluiu a caridade, endureceu o coração, deixou-se se tornar uma pessoa ávara, então o ser humano, ele exclui Deus. Excluiu Deus do coração, pronto. Seja quem for, aí perde a perspectiva da ressurreição, da vida eterna. Aí o ser humano vai ficar imaginando que tem que conseguir poder e poder e poder e poder e poder e poder e poder neste mundo. O projeto do Verbo de Deus para todos os seus eleitos não é este. O projeto do Verbo de Deus é não se esquecer jamais que o ser humano, quando nasce neste mundo e ele pede a fé cristã para a sua vida, né? Normalmente é assim que acontece. O pai e a mãe, que são cristãos, nasce o filho, a filha, enfim. Então vai até a igreja católica mais próxima de sua casa, ou mesmo se não for, né? E lá quer batizar a criança. E quando se pede a fé cristã para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, então Bento XVI ele nos faz pensar de maneira muito bela e clara. Então, o ser humano, ao pedir a fé cristã para a sua vida, ele ao mesmo tempo está pedindo: eu quero seguir os passos do Verbo de Deus. O que o Verbo de Deus está nos mostrando? Que ele não é deste mundo. E assim então deve ser a vida dos cristãos, de todos aqueles que pedem a fé cristã. Seja para os recém-nascidos, e isso é muito comum hoje em dia, infelizmente, mas às vezes os jovens também são batizados, os mais adultos que não foram batizados quando pequenos, não importa a idade. O importante aqui é ter clareza desse ensinamento de Bento XVI. A fé cristã, ela deve ser pautada a partir do Verbo de Deus. O Verbo de Deus nos ensina. Ser cristão é saber que nós moramos em outro lugar. Ainda não aconteceu. Né? Você ainda está me ouvindo, né? Mas, aliás, né? Não pode nem falar isso porque fica gravado, né? Porque o dia que Deus me chamar ainda continua coisas gravadas, mas até o momento onde Deus nos chama, nós ainda moramos neste mundo, mas nós temos que viver neste mundo sabendo que a nossa morada é a vida eterna, é no céu, é com a Santíssima Trindade, é com a Virgem Maria, é com São José, é com os santos e santas de Deus, é com os nossos anjos da guarda, com suas hierarquias. E é isso que Bento XVI está ensinando. O cristão tem que exercitar isso. Nasceu na fé cristã, então ele nasce fora deste mundo. Mais um momento de aprendizado e de ensinamento para a nossa fé cristã. Olha, eu digo a vocês que estou ficando muito feliz com todas essas aulas. Espero que vocês estejam gostando. Tá? E como eu já pedi em alguns outros momentos, tá? Não deixe de interagir conosco. Deixe seu comentário, faça sua pergunta se assim for o caso, e sempre nós vamos buscar melhores aprimoramentos, porque o objetivo é que vocês aprendam. Esse é o grande objetivo. Vamos dar uma paradinha nessa aula e daqui a pouco nós iniciaremos mais uma aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.